Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da geração romântica dos russos. Agora com o grupo dos cinco compositores que surgiram de uma forma distinta, muito calcados nas pesquisas e referências da origem da Rússia pagã, dos povos que habitaram o Império Russo antes da cristianização. E as tribos eslavas que povoaram a Rússia, elas foram chegando em etapas a partir dos anos 800 a.C. e vinham do Vale do Indo, um vale que pegava uma parte da Índia e outra parte onde hoje é o Paquistão. E foram chegando em grupos de 80 a 100 pessoas e se assentando nas estepes russas. Era uma sociedade patriarcal, politeísta, calcada em danças de sacrifício, rituais sacrificiais, e um povo que cultuava muito a música, a dança. Eles tinham instrumentos próprios musicais que acompanhavam as danças, que eram o gudok, a donra, a balalaika, o guzli, instrumentos que tocavam e acompanhavam as danças que tinham coreografia para o homem e para as mulheres. Os homens tinham nas suas coreografias os saltos maravilhosos e também costumavam dançar agachados, dando uma demonstração de força, de coragem. No entanto, essas tribos que foram formando este povo, vivendo nas estepes russas, eles não conheciam a escrita. Eram tribos e povos ágrafos. Então, toda a tradição deles, toda a cultura, a música, a dança era transmitida, a história deles era transmitida oralmente. E eles viveram desta forma praticamente por 1000 anos, numa sociedade muito participativa. Eles viviam da agricultura e também da criação de gado, ovelhas. Eles conheceram o cavalo domesticado e, na época, nesses 1000 anos deste povo, o status social de uma família era medida pela quantidade de animais que tinham. Tudo isso vai sofrer uma revolução, uma modificação muito grande, uma guinada no desenvolvimento e na evolução desses povos, com a cristianização bizantina ortodoxa, que vai acontecer oficialmente no ano de 989, quando houve um batismo coletivo por monges gregos ortodoxos. Primeiramente, o príncipe Vladimir, que foi o primeiro rei russo, Vladimir I, converteu-se. A sua avó, Olga, já tinha se convertido ao cristianismo, mas foi um movimento familiar restrito. Com a conversão de Vladimir, detonou esse processo de cristianização de todo aquele povo e o início da criação de um império, de um reinado russo. O que aconteceu? Os templos pagãos foram todos destruídos e foram erguidos nos seus lugares as primeiras igrejas ortodoxas cristãs daquela região. Os monges gregos partiram para a catequização e, como era um povo que não tinha escrita, Cirilo e Metódio, dois monges gregos bizantinos, criaram um alfabeto
para poder auxiliar na catequização. O alfabeto cirílico com 44 letras. Foi uma modificação muito grande. A Igreja Ortodoxa Russa, que foi criada com seu alfabeto próprio, proibiu o acompanhamento de instrumentos musicais e a música daquele povo se tornou a música religiosa da Igreja Ortodoxa Russa, privilegiando o canto a capela e uma estrutura que entrou em muita harmonia com esse povo. O povo russo aceitou e participou, converteu-se e foram atuantes religiosos e tendo como segurança a Igreja Ortodoxa Russa, com uma mensagem de valores de família e trabalho. O povo se identificou muito e sempre sentiu, como até hoje, uma grande confiança na Igreja Ortodoxa Russa. Tudo isso vai ser importante porque, passando quase 1000 anos, nós vamos ver o papel importante da Igreja Ortodoxa Russa na criação da música clássica russa, com os compositores da segunda metade do século XIX. Formou-se uma escola de compositores sacros, exclusivos da composição de música sacra, privilegiando o canto a capela. O canto é uma forma de arte muito apreciada pelos russos. Então, essa parte dos cânticos ortodoxos envolveram muitos russos, eles amaram isso. E sempre a Igreja Ortodoxa privilegiando as vozes masculinas e os sons graves, os tons graves. É dessa região que nós vamos ter grandes vozes de baixo, baixo profundo, barítonos encorpados, vozes maravilhosas. Talvez seja pelo clima frio, não se sabe, porque no Mediterrâneo surgem muito as vozes claras, abertas, mais agudas, os grandes tenores. Mas lá na Rússia, as vozes graves. Nós vamos abrir nossa aula hoje assistindo e ouvindo um aleluia, num coro a capela, no estilo da Igreja Ortodoxa Russa, com a participação de um grande baixo profundo.